Bom, pessoal, então agora nós vamos dar início à nossa terceira aula teórica de embriologia. Nessa aula, nós vamos conversar a respeito dos eventos que caracterizam a embriogênese inicial. Ou seja, depois que ocorreu a fecundação e formação do zigoto, o que vai acontecer com esse zigoto? Quais são as transformações que esse zigoto precisa passar para originar um novo indivíduo? Então, nesse contexto, nós vamos conversar a respeito dos processos de clivagem e blastulação até esse embriãozinho alcançar o ambiente uterino e se implantar na parede uterina. Lembrando que o enfoque da nossa aula são mamíferos domésticos, então por isso que nós estaremos também discutindo a respeito do processo de implantação embrionária na parede uterina. Antes de darmos continuidade a esse assunto, vamos relembrar o que já foi dito nas aulas anteriores. Então, na primeira aula teórica de embriologia, nós conversamos a respeito da gametogênese. O que é a gametogênese? É o processo de produção, de formação de gametas, que é designado como espermatogênese no macho, resultando na formação do espermatozoide a partir da espermatogônia, e nós vimos a oogênese e foliculogênese na fêmea, resultando na formação do oócito e folículo a partir da oogônia. Lembrando que na fêmea, o oócito ele não ocorre isoladamente no ovário, ele vai estar associado às células foliculares, formando o que nós chamamos de folículo. Depois da formação dos gametas, nós vimos na segunda aula teórica de embriologia que os gametas, após a sua formação, eles não estão aptos à fecundação. Então, nós conversamos a respeito dos eventos, das modificações que esses gametas têm que passar para se tornarem aptos à fecundação e, posteriormente, nós discutimos todas as etapas implicadas nesse processo da fecundação. E após a fecundação, então, nós vimos que ocorre a formação do zigoto e, a partir dessa aula, nós vamos ver o que vai acontecer com esse zigoto. Então, essa imagem aqui está representando, o processo de ovulação. Aí nós temos, como vocês podem notar, a fecundação ocorrendo numa região específica do oviduto que nós chamamos de ampola. Após a fecundação, nós temos a formação do zigoto e esse zigoto vai passar por transformações. Enquanto ele sofre essas transformações, esse embriãozinho em transformação vai migrando ao longo do oviduto até alcançar o útero. Então, gente, embora a gametogênese e a fecundação sejam eventos muito importantes para manutenção da espécie, propagação da vida, se esse desenvolvimento parar na formação do zigoto, nós não teremos a formação de um novo indivíduo. Então, a formação e sobrevivência de um novo indivíduo depende não somente da gametogênese e da fecundação, mas também da adequada progressão dos eventos posteriores que estão implicados no desenvolvimento embrionário. Então, não basta fecundar e formar o zigoto. É necessário que ocorra uma adequada progressão dos eventos, das transformações que esse zigoto vai passar para que ocorra a formação de um novo indivíduo saudável. Essas transformações vão envolver divisões mitóticas e alterações morfológicas. Diante disso, qual que é o objetivo da nossa aula hoje? Nós vamos acompanhar justamente essas transformações que o zigoto vai passar para dar origem a um novo indivíduo. Então, o enfoque dessa aula vai ser discutir os eventos relacionados à clivagem e blastulação até a implantação desse embrião no formato de blastocisto no endométrio, ou seja, na parede uterina. E quais são as etapas desse desenvolvimento embrionário? Como nós estamos tratando de mamíferos domésticos, nós podemos dividir esse desenvolvimento embrionário em duas etapas. Uma fase pré-implantação e a outra fase relacionada à implantação embrionária. Então, a fase de pré-implantação envolve todos os eventos embrionários enquanto esse embriãozinho ainda tem mobilidade, ou seja, enquanto ele ainda caminha livremente pelo oviduto e útero antes de se implantar. E posteriormente nós teremos a fase de implantação embrionária, que são os eventos que vão ocorrer a partir do momento que esse embrião se fixa na parede uterina, possibilitando o contato materno-fetal.
Vamos começar falando a respeito dos eventos que ocorrem nessa fase de pré-implantação embrionária. Então, essa fase de pré-implantação embrionária corresponde ao período que vai desde a formação do zigoto até a formação do blastocisto, que é o período no qual esse embrião apresenta mobilidade. Tá? Esse embrião ele só vai conseguir se fixar, se implantar no útero após a ruptura, a eclosão da zona pelúcida e fixação desse blastocisto no útero. Então, nessa etapa da pré-implantação, ela é constituída por seis fases biológicas. Ou seja, nós podemos, na realidade, dividir didaticamente essa etapa de pré-implantação em 6 fases biológicas. A primeira é o processo de formação do zigoto. Depois que esse zigoto se forma, ele vai sofrer um processo chamado de clivagem. Conforme esse zigoto vai sofrendo essa clivagem, vai ocorrer a formação da mórula. Essa mórula vai se compactar, vai formar o blastocisto. Depois que esse blastocisto se forma, vai precisar ocorrer a ativação do genoma embrionário, ou seja, o embrião vai precisar acordar o seu material genético para produzir as proteínas de que ele necessita, e depois, quando esse embriãozinho chega no ambiente uterino, antes de se implantar, ele precisa sinalizar sua presença para o corpo materno. Então, vão ocorrer eventos que envolvem tanto o aumento do diâmetro desse embrião, o alongamento desse embrião e migração no ambiente uterino. Então, nós vamos ver todas essas fases que caracterizam a etapa de pré-implantação. Então, vamos falar a respeito da primeira fase, que é a formação do zigoto. Lembrando lá do que nós já conversamos na segunda aula teórica de embriologia. Como que vai ocorrer a formação desse zigoto? Então, no processo de fecundação, nós temos a cabeça do espermatozoide, ela vai ser englobada pela membrana do ócito. Quando ocorre esse englobamento da cabeça do espermatozoide pelo ócito, o ócito que estava com a sua meiose bloqueada na metáfase 2, completa a sua meiose 2 e expele o segundo corpúsculo polar. Os cromossomos remanescentes do ócito, eles vão ser envoltos por uma membrana nuclear, chamada envelope nuclear, formando o que nós chamamos de pronúcleo feminino. Da mesma forma, o material genético do espermatozoide, que foi englobado pelo ócito, sofre uma descondensação, é englobado por uma membrana nuclear, ou seja, um envelope nuclear, formando o pronúcleo masculino. Esses dois pronúcleos, eles vão migrar um em direção ao outro e vão se fundir no centro ali do ócito. Esse processo de fusão desses pronúcleos masculinos e feminino é chamado de singamia. Então, esses envelopes nucleares, então, do pronúcleo masculino e do pronúcleo feminino vão se desintegrar e o material genético paterno e materno vão se associar, restabelecendo a ploidia característica da espécie. Quando ocorre essa associação do genoma materno com o genoma paterno, nós temos então a formação do zigoto. Lembrando que nós ainda temos aqui a presença da zona pelúcida. Então, o que é a zona pelúcida? É uma membrana glicoproteica transparente que envolve o ócito, protege o ócito e ela está implicada no processo de fecundação e após a fecundação, essa zona pelúcida, ela vai se manter presente ao longo de toda a embriogênese inicial. Então, aqui no zigoto, nós ainda temos a presença dessa zona pelúcida. Por favor, se atentem a um detalhe. Essa imagem aqui é um desenho representativo. Porém, se vocês notaram, o primeiro desenho está errado. Na realidade, quando ocorre a fecundação, apenas a cabeça do espermatozoide é que penetra dentro do ócito. Vocês podem observar aqui que nós temos, além da cabeça, a peça intermediária e o flagelo dentro do ócito. Isso não acontece, tá? É só a cabeça que penetra. Peça intermediária e flagelo ficam para fora. Então, notem que vai ser todo o citoplasma do ócito, ou seja, vão ser as organelas do ócito, que vão sustentar toda a embriogênese inicial. O espermatozoide vai ceder única e exclusivamente o seu material genético. Esse é o processo de formação do zigoto. Então, nós temos aí a formação do zigoto a partir da fecundação.
Bom, formou o zigoto. O que é o zigoto? O zigoto, gente, ele é uma célula muito grande em comparação às outras células somáticas que constituem o corpo do animal. Então, ela é uma célula que tem muito citoplasma e um núcleo pequeno em relação proporcionalmente à quantidade de citoplasma. E esse zigoto, ele precisa começar a se dividir para originar um novo indivíduo. E lembrando que ele está delimitado pela zona pelúcida. Então, esse zigoto ele começa a sofrer divisões mitóticas, ou seja, mitoses, para originar um novo indivíduo. Então, como resultado dessas divisões mitóticas, nós vamos ter a formação de células cada vez menores. Então, a proporção citoplasma-núcleo vai se reduzindo conforme essas células vão se dividindo para alcançar a proporção citoplasma-núcleo característica das células somáticas que vão compor o corpo desse novo indivíduo. Então, notem que as mitoses que caracterizam esse processo de clivagem do zigoto, elas ocorrem sem aumento do volume celular. Então, nós temos aqui o zigoto, né, delimitado pela zona pelúcida. Essa primeira imagem também não está correta, porque o zigoto só vai ser chamado de zigoto a partir do momento que ocorre a fusão dos pronúcleos masculinos e femininos. Aqui nessa imagem ainda não ocorreu a fusão, mas enfim, é só um desenho representativo. Então, nós temos o zigoto, que é uma célula grande, com muito citoplasma e um núcleo pequeno em relação ao citoplasma. Ele sofre divisões mitóticas, então sofre uma divisão mitótica, originando duas células filhas com a mesma haploidia, ou seja, 2 Ns, mas notem, essas células filhas já têm uma proporção citoplasma-núcleo menor. Essas novas células filhas vão se dividir, originando agora um embrião de 4 células e, novamente, notem que o tamanho dessas células é menor e a proporção núcleo-citoplasma também, citoplasma-núcleo também vai se reduzindo e assim por diante. Esse processo de divisão mitótica do zigoto, ele é chamado de clivagem ou segmentação. E a cada clivagem ou segmentação, nós vamos tendo a formação de células filhas, de modo que cada uma dessas células filhas que resultam dessa mitose são chamadas de blastômeros. Então, nós temos aqui um embrião com 2 blastômeros, um embrião com 4 blastômeros, um embrião com 8 blastômeros e assim por diante. E essas células vão se dividindo, delimitadas pela zona pelúcida, porque o objetivo é compor um novo indivíduo. Até chegar a um ponto de um embrião composto por 8 a 16 células, ou seja, 8 a 16 blastômeros, que vai ser designado como mórula, porque ele parece uma amora. Então, daí que vem o nome mórula. Então, o que é a mórula? É o estágio embrionário produzido, originado a partir do processo de clivagem do zigoto, e esse estágio embrionário ele é composto por 8 a 16 blastômeros. Aqui um detalhe interessante. Qual que é a diferença da mitose e da clivagem? Se vocês lembrarem lá de citologia, o que é a mitose? A mitose é um processo de divisão celular onde uma célula-mãe duplica o seu material genético e dá origem a 2 células filhas. E entre uma mitose e outra, ocorre um período de intérfase onde essas células crescem, elas aumentam de volume para entrar novamente numa nova divisão mitótica. Então, na mitose, as 2 células filhas originárias dessa mitose, primeiro elas entram no período de intérfase, crescem de volume para depois se dividir novamente. Na clivagem não ocorre esse aumento do volume celular. Ao final de cada divisão celular, as novas células filhas formadas, ou seja, os novos blastômeros, não aumentam de volume celular para se dividir de novo. Então, essa é a diferença entre a clivagem e a mitose. O objetivo da clivagem é realmente reduzir o volume das células em formação, desses blastômeros que estão sendo formados, até alcançar a proporção núcleo-citoplasma característicos de uma célula somática. Então, na mitose, ocorre o aumento do volume celular nos intervalos de cada divisão mitótica, enquanto que na clivagem não ocorre esse aumento de volume celular. Aí nós temos 2 tipos de segmentação ou clivagem de acordo com a espécie animal. Então, nós temos a clivagem holoblástica ou total e meroblastica ou parcial.
Nos zigotos de mamíferos, anfíbios e peixes, que são caracterizados por um zigoto oligolécito, isolécito, heterolécito, mesolécito, essa segmentação é holoblástica, ou seja, o zigoto como um todo se divide. Já nas aves e répteis, o zigoto ele é megalécito e telolécito, ou seja, o zigoto das aves e répteis ele apresenta uma grande quantidade de vitelo, que ocupa a maior parte do volume desse zigoto, de forma que o núcleo, né, desse zigoto ele fica restrito a um polo dessa célula, desse ovo, que é chamado de polo germinativo. Então, nas aves e répteis, a segmentação vai ocorrer única e exclusivamente nessa região do polo germinativo, formando o que nós chamamos de disco embrionário. Então, nós teremos a formação de uma mórula discoide, por isso que esse tipo de clivagem ela é dita de meroblástica, porque ela só vai ocorrer nessa região do polo germinativo e não no zigoto como um todo, como ocorre lá na segmentação holoblástica. A segmentação holoblástica ainda, ela pode ser classificada como igual ou desigual. Então, igual é aquela que ocorre nos mamíferos, onde o zigoto como um todo se divide, distribuindo o seu material de maneira equitativa entre as células filhas em formação, ou seja, são formados blastômeros iguais, com tamanhos iguais. Enquanto que na segmentação holoblástica desigual é aquela que ocorre, por exemplo, nos anfíbios, onde o zigoto, ao se dividir como um todo, ocorre a distribuição desigual do citoplasma entre os blastômeros em formação, ou seja, os blastômeros resultantes, eles apresentam tamanhos distintos. Tá, aí vocês vão me questionar, mas a partir de que momento inicia essa clivagem? Logo após a formação do zigoto. Então, a fecundação vai ocorrer ali na região da ampola do oviduto. Ocorreu a fecundação, formação do zigoto, esse zigoto já entra no processo de clivagem. E conforme vai ocorrendo essa clivagem e o embrião vai progredindo no seu desenvolvimento, ele vai migrando ao longo do oviduto em direção ao útero. Lembrando que o nosso enfoque estão sendo os mamíferos domésticos. E o zigoto dos mamíferos domésticos, ele é oligolécito, ou seja, apresenta pouco vitelo. Então, assim, o que garante a nutrição desse embrião até alcançar o útero, até se implantar e interagir com o ambiente uterino, vai ser nada mais do que o suporte nutricional ofertado por esse zigoto oligolécito associado à absorção do que nós chamamos de histotrófos. O que são histotrófos? São secreções nutritivas produzidas pelas células que revestem internamente o oviduto e o útero. Então, até o embrião conseguir se fixar na parede uterina e estabelecer contato com o ambiente materno para se nutrir, ele vai manter o seu desenvolvimento a partir do vitelo que encontra-se no interior do zigoto e também a partir da absorção desses histotrófos. Então, gente, como que nós podemos definir clivagem ou segmentação? Então, clivagem ou segmentação é um processo de divisão mitótica por meio do qual o zigoto, que é uma célula única com grande volume citoplasmático, vai originar a mórula sem que ocorra aumento de volume. Ou seja, a cada divisão mitótica não vai ocorrer o aumento de volume desses blastômeros em formação. E o que é a mórula? É um embrião constituído por blastômeros em torno de 8 a 16 blastômeros que estão justapostos, ou seja, bem próximos entre si e delimitados pela zona pelúcida. Bom, aí vocês vão me questionar, mas por que a zona pelúcida ainda precisa estar presente na mórula?
O que é a zona pelúcida, primeiro, que nós já discutimos, né? Ela é uma membrana glicoproteica que envolve, né, que ela encontra-se presente envolvendo o oócito e permanece até antes do embrião se implantar no útero. E qual que é a importância dela? Por que ela tem que estar presente durante essa embriogênese inicial? Primeiro, porque ela vai impedir que ocorra a separação dos blastômeros, tá? Ela vai possibilitar que os blastômeros que estão se dividindo para formar a mórula permaneçam bem juntinhos, justapostos, evitando assim a separação desses blastômeros, o que poderia, por exemplo, resultar na formação de novos indivíduos. E também ela impede que ocorra uma implantação ectópica, ou seja, ela impede que esse embrião se implante no interior do oviduto, o que muito provavelmente não possibilitaria uma gestação a termo. Tá ok? Então, é para proteção e para garantir que esse embrião se fixe no ambiente uterino no momento correto. Bom, gente, essas divisões mitóticas, elas não cessam. Então, esses blastômeros, eles vão se dividindo e delimitados pela zona pelúcida. Até que vai chegar um momento que nós teremos a formação de blastômeros cada vez menores que começam a ficar tão justapostos que ocorre o que nós chamamos de compactação da mórula. Nós teremos a formação de uma mórula compacta, ou seja, uma mórula cujos blastômeros perdem a sua delimitação. Nós não conseguimos visualmente, sob microscópio óptico fotônico composto, visualizar os limites dos blastômeros que compõem essa mórula. Então, ocorre a compactação da mórula, formação de uma mórula compacta. Os blastômeros ficam extremamente justapostos porque eles continuam se dividindo, delimitados pela zona pelúcida. E é nesse momento, então, que vai ocorrer a formação do blastocisto, porque a compactação desses blastômeros aumenta a permeabilidade entre as junções celulares. E daí, por meio de capilaridade, o fluido uterino, ele começa a penetrar para dentro dessa mórula compacta. E conforme esse fluido uterino penetra dentro da mórula compacta, ele vai se acumulando no interior dessa mórula, empurrando alguns desses blastômeros para um dos polos desse embrião, formando o que nós chamamos de blastocisto. Então, esse processo de formação do blastocisto é chamado de blastulação. E a cavidade que se forma devido ao acúmulo desse fluido uterino dentro desse blastocisto, ela é designada de blastocele. Então, a compactação da mórula, ela é um evento essencial porque é ela que vai determinar que ocorra o processo da blastulação, ou seja, a formação do blastocisto. Então, ao final da blastulação, nós teremos a formação do blastocisto. Essa é a cara do blastocisto. Então, é um estágio embrionário, onde nós teremos um polo com acúmulo das células que vão compor o corpo do embrião, que vai ser chamado de embrioblasto. Lembrando que o zigoto, ele era uma célula totipotente que poderia dar origem a qualquer célula do corpo do animal, inclusive aos anexos embrionários, enquanto que o embrioblasto agora, ele vai ser pluripotente. Que eu escrevi errado, tá, gente? É o L vem antes do pluripotente, ou seja, as células que compõem esse embrioblasto podem se diferenciar em qualquer células do corpo do animal, mas não podem se diferenciar em anexos embrionários. Quem vai originar os anexos embrionários vai ser esse grupinho de células que fica ao redor aqui do blastocisto, que se formou durante a formação da blastocele. Então, conforme o fluido uterino migrou para dentro da mórula compacta, ele se acumulou, formando a cavidade, que nós chamamos de blastocele. Essa cavidade, mais adiante, conforme esse embrião se desenvolver, vai dar origem a um anexo embrionário, que nós chamamos de saco vitelino. Enquanto que as células do trofoblasto, que é essa camadinha de células que fica envolvendo o blastocisto, vai dar origem a outros anexos embrionários, que são o córeo e o âmino. Anexos esses implicados na proteção do embrião e no contato desse embrião com o ambiente uterino.
Esse processo de blastulação, tomando como exemplo o bovino, ele vai ocorrer por volta do 6º, 7º dia do desenvolvimento embrionário após o processo da fecundação. E é justamente nesse processo de blastulação, ou seja, de transição da mórula compacta para blastocisto, que o embriãozinho tá mergulhando, digamos assim, no interior do útero, tá passando do oviduto para o interior do útero. Então, vai ser por volta entre o 6º e 8º dia, digamos assim, né? Em média, por volta do 7º dia após a fecundação, tomando como exemplo o bovino, que nós teremos a formação do blastocisto. Bom, gente, uma vez esse blastocisto formado, o fluido uterino continua penetrando para dentro desse blastocisto. Então, a blastocele ela continua ampliando, ela continua aumentando de volume. Então, nós teremos de um blastocisto inicial, conforme essa blastocele vai ampliando de volume, vai expandindo, nós teremos a formação de um blastocisto expandido ou em expansão. E conforme essa blastocele ela vai se expandindo, ela vai pressionando a zona pelúcida e por meio dessa pressão, essa zona pelúcida vai chegar um momento em que ela se rompe e daí nós teremos o processo de eclosão desse blastocisto. E é justamente após a eclosão, quando esse blastocisto se livra dessa zona pelúcida que ele vai conseguir se implantar, ou seja, se fixar na parede do útero. Tá? Então, nós já discutimos que a presença da zona pelúcida íntegra até esse momento do desenvolvimento embrionário ela é essencial para evitar que esse embrião se implante num local inadequado, ou seja, ocorra a implantação intratubárica, que resultaria numa gestação ectópica que muito provavelmente não iria adiante. E tomando como exemplo, por exemplo, o bovino, nós vimos que a blastulação vai ocorrer por volta do 7º dia e essa ruptura da zona pelúcida vai ocorrer por volta mais ou menos do 10º dia, quando então esse embrião consegue se implantar no útero. Por isso que na transferência embrionária, por exemplo, no bovino, recomenda-se a lavagem do útero entre o 6º ou 8º dia após a inseminação artificial, ou seja, em média, no 7º dia após a inseminação artificial, porque você vai encontrar ainda blastocistos com a membrana pelúcida íntegra, ou seja, que apresentam ainda mobilidade e que não se fixaram no ambiente uterino. Então, aqui é só uma representação esquemática para vocês de todos os estágios do desenvolvimento embrionário após a fecundação. Então, nós temos na imagem 1 a formação ali de um zigoto pela fusão dos pronúcleos masculino e feminino. Depois nós teríamos um estágio que está faltando aí, que é o estágio embrionário de 2 blastômeros. Depois nós teremos 4 blastômeros, 8 blastômeros, aí 16 blastômeros, alcançando o estágio embrionário que nós chamamos de mórula. Essa mórula está alcançando o útero e começa a ocorrer a entrada de fluido uterino para o interior da mórula, formando o que nós chamamos de uma cavidade, que é a blastocele, e dando origem assim ao blastocisto. Então, o blastocisto, que é composto por uma pequena blastocele, é chamado de blastocisto inicial. Essa blastocele continua crescendo e daí nós teremos, então, um blastocisto em processo de expansão. Quando nós tivermos um blastocisto com uma blastocele bem desenvolvida, bem ampla, nós teremos o blastocisto expandido. E conforme essa blastocele se expande, ela vai pressionar a zona pelúcida e romper essa zona pelúcida, então nós teremos um blastocisto em eclosão ou eclodido. Aqui, gente, eu deixo para vocês um link de um vídeo para vocês acessar, para vocês visualizarem no YouTube, que demonstra em vivo, né, na realidade in vitro, mas um processo real de desenvolvimento embrionário, ou seja, da embriogênese inicial, desde o processo de clivagem até a blastulação, até a eclosão do blastocisto. Então, ele representa, né, de uma maneira dinâmica, todos esses eventos que nós já conversamos anteriormente. Então, assistam porque é muito interessante.